Não deu. Olá, meu amigo empresário, empreendedor, boa noite. Bom estar com você aqui em mais um encontro dessa mentoria incrível, mentoria empresarial, que nós, da Comunidade das Nações, estamos entregando para você. Nós acreditamos que juntos podemos transformar realidades à nossa volta, podemos transformar realidades no mercado e nos negócios. Nós estamos numa jornada de 8 semanas de mentorias essas que são encontros com mentores espirituais e também com mentores em negócios. Nós abrimos a nossa mentoria na última sexta-feira com o pastor Marcos César, falamos de um tema incrível, depois você pode revisitar essa mentoria, assistir com calma, tomar nota de tudo. E hoje nós temos aqui uma pessoa super especial, a querida Anne Borges, que é pastora aqui da Comunidade das Nações, é também empreendedora, empresária, e está aí nesse monte dos negócios, ela juntamente com seu querido esposo, pastor Sidney. Boa noite, pastora Anne. Boa noite, pastorzão, tudo bem? Tudo em paz, uma honra ter você aqui conosco. Hoje os nossos empresários estão ávidos para receber chaves dos céus que virão aí através da sua vida. A pastora Amém. Anne hoje, queridos, vai ministrar um tema super especial. O tema é visão perfeita. Se eu fosse você, pegaria aí caderno, pegaria caneta, ou então preparava aí o seu tablet, o seu computador para tomar nota de tudo que ela tem para entregar para você nesse tempo. Pastora Anne, o tempo é seu, estamos aqui para aprender com você. Obrigada, pastor. Vai ser um privilégio passar aqui alguns minutos com vocês, compartilhando sobre aquilo que Deus já tem colocado no nosso coração. E quando a gente se dispõe a se expor e a compartilhar, eu acho que a sua imagem sumiu aqui. Ah, sim, você me falou que ia sumir. Quando a gente se dispõe a compartilhar, a gente também aprende. E eu espero que nós aprendamos juntos aqui sobre visão perfeita. Esse é o ano de 2020, o significado desse ano significa visão perfeita. É aquele número que, quando a gente vai ao oftalmologista, é o número esperado como uma visão ideal. E, da mesma maneira que existe uma visão física perfeita, também existe uma visão espiritual a ser apurada. E talvez você possa perguntar, mas por que esse é o ano da visão perfeita e justamente nesse ano nós estamos vivendo algo inédito, algo que nós nunca vivemos, algo que tem nos deixado um tanto confusos, com medo, ou com tantos sentimentos que parecem ser avessos a uma visão perfeita. Mas eu queria compartilhar contigo um texto que o Senhor colocou no meu coração, que está em Números. Você que é empreendedor, esse livro, ele cai perfeitamente para você. É o livro de Números. Números fala de finanças, Números fala de empreendedorismo, e Números fala também de uma visão. Em Números capítulo 13, tem um texto muito legal que eu queria ler um pouquinho contigo, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Números 13 e versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eu vou pular agora para o versículo 17, que diz assim: e enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra. Que tal é o povo que nela habita? Se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak.
Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu quero ler só até aqui, e provavelmente você já sabe, já leu essa história, você conhece a história do povo de Israel, do povo que estava vindo de um período de 400 anos de escravidão no Egito, e eles eles se depararam com um momento onde Moisés disse aos príncipes, aos líderes daquele povo: vão e vejam a terra. E eu entendo que visão perfeita é você perceber, é você entender, é você ter a expectativa e a perspectiva correta sobre a terra na qual Deus nos prometeu, a terra sobre a qual Ele nos colocou para granjearmos, para multiplicarmos os talentos que Ele nos deu. E esses 12 espias, 12 líderes, 12 representantes do povo, como você está aqui, você é um líder, você é um representante da sua família, da sua empresa, do seu povo, e o Senhor te chamou para ver uma terra. O Senhor está proporcionando a você uma oportunidade nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde você está parado, talvez, diante de uma perspectiva, diante de uma terra, está parado diante dessa situação, dessa circunstância, e o Senhor está te chamando para você ter uma visão sobre a terra. E a maneira com que nós percebemos a terra é fundamental para determinar o nosso sucesso nessa terra ou não. E antes de falarmos sobre especificamente a terra prometida, é preciso que a gente dê uns passos atrás e que a gente entenda que Deus criou a terra e tudo que nela há, e disse Deus que tudo que Ele criou era muito bom. Então, Ele te enviou do céu para a terra, e é preciso que você tenha uma perspectiva correta sobre a terra. A maneira com que você vê a terra onde Deus te colocou determina se você vai ter sucesso ou fracasso nessa terra. Por isso que a visão é tão importante. Esse povo que estava aqui prestes a conquistar a terra prometida, eles tiveram a oportunidade de espiar, de ver e de perceber aquela terra. Então, a maneira com que nós percebemos a terra, ela determina o nosso sucesso ou o nosso fracasso. É preciso entender que, primeiro, Deus criou essa terra. Lá em Gênesis, você vê que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, disse Deus: haja luz. Ele nos deu a oportunidade de ver, primeiro. E depois ele organizou, fez a separação entre as águas e a terra seca, e ele criou tudo que havia na terra. E depois, lá em Gênesis 1:26, ele diz: domine sobre a terra e sobre os animais do campo. Multiplique e frutifique. Multiplique-se sobre a terra e dê fruto. Domine sobre a terra e dê fruto sobre a terra. Esse é o primeiro mandato, é a primeira comissão que Deus deixou ao homem: domine sobre a terra.
a terra que ele criou. Então é preciso que a nossa percepção sobre a terra ela seja refinada, que a nossa visão sobre a terra, primeiro, ela seja refinada a fim de que nós tenhamos a certeza que nós estamos aonde Deus nos enviou. Nós viemos a essa terra porque ele nos enviou para cá com um propósito. Nesse caso, da terra prometida, Moisés levou o povo até a divisa da terra prometida. E ele enviou líderes para espiarem a terra. Eu quero lembrar a vocês que essa terra que eles estavam espiando era a terra que Deus tinha prometido a Abraão, o pai da fé. Lá atrás, quando Deus disse a Abraão, olha, Abraão, saia da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, saia do meio da sua parentela, e eu vou te mostrar uma terra que manda leite e mel, e eu vou te fazer uma grande nação nessa terra. Essa é a mesma terra, a terra prometida, a terra de Canaã, que nós estamos falando agora. Naquela época, Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus, e Deus enviou ele para a terra de Canaã. Mas Abraão, naquele momento, quando Deus prometeu que faria dele uma grande nação, ele sequer tinha um filho. E naquele tempo, Abraão, o negócio dele era ser um pastor de rebanhos. Ele tinha gado e eles habitavam em tendas. Então, eles não tinham conhecimento, eles não tinham expertise, eles não tinham know-how nenhum sobre como ser uma nação, sobre como constituir cidades, sobre como prosperar em cidades como uma nação, porque Abraão, naquele tempo, ele só tinha um deserto, ele só tinha uma terra onde habitava em tendas, e ele tinha apenas rebanho de gado e não tinha expertise nenhuma sobre como gerir cidades, como construir, como agricultar a terra. Eles não tinham essa expertise. Então, Deus, para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, ele manda o seu povo lá. Você conhece o neto de Abraão, José, chega lá no Egito, você conhece a história, e depois que aquele faraó morreu, então o povo foi escravizado, e durante aquele tempo de escravidão havia um propósito importante. Eles aprenderam sobre agricultura, eles aprenderam a fazer tijolos, eles aprenderam indústria, eles aprenderam a construção, eles construíram armazéns, eles aprenderam a construir cidades fortificadas, eles aprenderam sobre política, porque o Egito, como nação, já era um país muito mais desenvolvido, que tinha muito a ensinar ao povo de Deus, que foi levado ao Egito. Então, agora, nesse momento, eles estavam voltando. Eles tinham sido libertos do Egito, libertos daquela aula forçada que tiveram por 400 anos, e estavam prestes a entrar na terra prometida. E agora, aquelas terras, elas já não eram mais aquelas terras que talvez tivessem apenas algum pasto ou tendas, como na época que Deus prometeu a Abraão. Agora, habitavam povos inimigos nessas terras. E havia um propósito para que esses inimigos habitassem essas terras, e eu quero trazer isso hoje à sua memória. Esses espias, então, foram lá. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Moisés, ele pede um relatório para esses espias, para esses príncipes, para esses líderes, e ele fala assim, olha, vocês têm que ver essa terra sobre o aspecto geológico, tragam amostras do fruto dessa terra, vejam se essa terra é fértil ou não, sobre o ponto de vista de agricultura, sobre o ponto de vista de geologia, se há matas ou não, sobre o ponto de vista de urbanismo, essa terra é habitada ou não, essa terra é fortificada ou não, eles habitam em aldeias ou em fortalezas, como que é que esse povo que está lá se organiza, qual é a política dessas pessoas, como é a organização econômica deles, que tipo de construção há lá, se eles habitam em arraiais, se a terra é fértil ou ela é estéril, se há matas ou não. Vão lá e me tragam um relatório completo sobre essa terra e tragam também um fruto dessa terra para que eu possa ver, para que nós tenhamos uma prova
de que essa terra realmente é a terra que Deus nos enviou para conquistar. E esses homens voltam, foram 12, um representante de cada tribo, um líder de cada tribo, e eles voltam e dão um relatório a Moisés. E Moisés estava diante do povo. Então, a Bíblia diz que 10 espias, eles falaram, olha, realmente é uma terra boa, é uma terra fértil, existem cachos de uvas gigantes, tanto que eles tiveram que cortar e trazerem 2 homens para carregar um só cacho de uva gigante, e essa terra, ela é habitada por pessoas muito bem organizadas, eles habitam em fortalezas, cidades fortificadas, eles estão extremamente bem organizados e são muito poderosos. Essa terra realmente emana leite e mel, mas esse povo que mora ali são gigantes e nós temos muito medo. Esse povo vai nos destruir, esse povo vai nos devorar. Então, a Bíblia diz que Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, olha, vamos sobre essa terra, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A visão distorcida, a visão que eles tinham sobre si mesmos determinou o fracasso daquela incursão, daquela viagem, daquele relatório que eles trariam da Terra Prometida. Aquela visão distorcida sobre si mesmos, ela fez com que aqueles 10 espias, eles disseminassem o terror ao povo. E não adiantou, naquele momento, Caleb e Josué tentarem desfazer aquela informação, porque o povo preferiu dar ouvido à voz do medo. Eles preferiram ver a visão negativa, a visão a partir da ótica do medo que aqueles 10 espias tiveram. E a maneira com que você vê a terra que Deus te colocou, a maneira com que você vê a sua nação, a visão que você tem sobre o Brasil, ela é determinante sobre como você vai conquistar essa terra. Se você vê o Brasil como um gigante que ele é, cheio de oportunidades, cheio de minério. Depois, se você for ler o livro de Números, você vai ver com mais detalhes que ali naquela terra havia minérios, havia terra fértil, havia tanta coisa boa naquela terra, que era muito mais preponderante do que os gigantes, do que os perigos que haviam ali. Mas eles preferiram ter uma visão negativa e dar ouvido àqueles 10 homens que tiveram uma visão a partir da ótica do medo. Eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo é um líder. Você foi levantado por Deus nesse tempo para ter uma visão sobre um aspecto mais amplo sobre o Brasil, sob um ângulo de vista muito mais abrangente do que a que você tem visto até agora. O Senhor está dizendo, olha, eu estou te chamando para você ter uma visão sobre uma outra perspectiva sobre o Brasil, sobre essa terra que Deus te trouxe aqui. Como quando Pedro Álvares Cabral veio até o Brasil, você conhece a história, as caravelas, Santa Maria, Pintaninha, e eles disseram terra à vista. Então, a visão que eles tiveram sobre o Brasil, quando eles chegaram, e Pero Vaz de Caminha escreveu aquela carta e disse, olha, a terra em que nós estamos pisando, a terra que nós estamos vendo, é uma terra de muitos bons ares. É uma terra onde tudo que se planta dá. Esse é o relatório que ele enviou ao rei. E sabe, você tem esse DNA. Eu e você temos esse DNA empreendedor. Imagine, às vezes a gente dá ouvidos a uma história mal contada sobre como nós fomos colonizados pelos portugueses. Mas eu quero te dizer que nós temos no nosso DNA algo tão importante, tão forte, que é o empreendedorismo, a coragem e a ousadia
dos portugueses, que são os nossos ancestrais. E eles saíram de Portugal com a melhor tecnologia da época, a tecnologia de navegação, a escola de Sagres, e foi sobre esse espírito que eles vieram até o Brasil, e eles tiveram uma visão de um Brasil produtivo, de um Brasil grande, de um Brasil de bons ares, de um Brasil gigante, e eles enviaram esse relatório ao rei de Portugal. E porque eles enviaram esse relatório positivo, então o rei de Portugal envia outros emissários, envia suprimentos, envia mais recursos para que eles pudessem, então, se organizar aqui no Brasil e começar uma grande nação. Eu quero te chamar para você voltar a esse DNA, para você entender que você tem um DNA criativo, um DNA empreendedor. Você herdou dos teus ancestrais, dos teus antecessores, uma coragem. Você tem nas suas veias um sangue daqueles que vão além mar, e que eles têm a percepção correta sobre a terra. Aqueles que enxergam uma terra próspera, uma terra de bons ares, onde tudo que se planta dá. E se você quiser plantar uma indústria, se você quiser plantar um comércio, se você quiser plantar um negócio novo, se você quiser plantar na agricultura, ou se você quiser plantar uma extração mineral, esse negócio ele vai dar, ele vai prosperar, porque nós habitamos numa terra onde tudo o que se planta dá. Essa é a profecia sobre o Brasil, essa é a visão que nós temos sobre o Brasil. Não importa o tamanho do gigante que tem habitado na sua terra prometida, que tem habitado no segmento do seu propósito. Sabe o que eu vejo sobre esses gigantes? Eles estavam lá. Eles habitaram por um tempo naquela terra, depois que Abraão recebeu a promessa, e que ele teve Jacó, que ele teve Isaac, e você sabe a história. Depois Isaac teve Jacó, e Jacó teve José. Nesse tempo onde eles saíram daquela terra e foram em direção ao Egito, essa terra ficou por algum tempo vaga, e ela foi... As gigantes tomaram conta dessa cidade, sabe? E sabe por que eles estavam lá? Sabe por que esses gigantes estão habitando no segmento que Deus te chamou? Sobre essa ideia que Deus estabeleceu em você? Sabe por que há gigantes amedrontando você? Não está simplesmente lá para te amedrontar, mas está lá para produzir coisas gigantes para você herdar. Você quer ver? Eles foram ver a terra e eles enxergaram cachos de uvas gigantes, que precisava 2 homens para carregar. Você não imagina que para você plantar vinhas gigantes, você tem que ter gigantes cultivando essas vinhas? E também eles disseram que viram cidades grandes e fortificadas. Claro, para construir cidades grandes e fortificadas, você precisa de gente com muita força, que está trabalhando, sabe para quê? Para você. Eles estão trabalhando, esses gigantes que estão aí, fazendo coisas grandes, coisas gigantes, para que você herde essa terra. Porque Deus te chamou para ocupar esse lugar, e não importa o quão pequeno você se sinta, não importa o quão insignificante você pareça diante dos homens, mas não é a seu respeito, é a respeito do Deus que prometeu a você. Ele vai fazer com que você herde heranças gigantes, cidades fortificadas, cidades grandes, planos urbanísticos completos. E agora você foi já treinado, você passou um tempo durante a escravidão sendo ensinado a ferro e fogo. Talvez você passou no seu negócio por muitas provações, e talvez você foi empregado por muito tempo e o seu patrão, aparentemente injusto, ele tirou o seu sangue, mas você aprendeu como fazer. Você teve lições sobre urbanismo, você teve lições sobre finanças, você teve lições sobre política, você teve lições sobre construção, você teve lições sobre economia que de outra maneira você não teria, e agora Deus está te levando a conquistar e a receber como herança a terra que Ele preparou para você. Sabe como? Ele usou os gigantes, Ele usou o inimigo para construir, para deixar uma infraestrutura pronta
para você herdar. Você pode se alegrar, eu me alegro, porque quando eu olho para os gigantes que estão habitando o nosso segmento, sabe, nós somos da construção civil. Em 2010, mais ou menos, eu quero te contar um testemunho. Por volta de 2008, na verdade, o meu esposo, Sidney, ele teve uma grande visão. Deus deu a ele uma ideia incrível sobre construir casas em indústria. E nesse tempo, tudo que a gente via no cenário do nosso segmento é que ele era completamente dominado por gigantes. Você sabe, as grandes, as campeãs nacionais da construção civil, amplamente conhecidas, era impossível nós termos uma fatia desse mercado. Aparentemente era impossível a gente sobreviver em um mercado habitado por gigantes. E sabe, eles tentaram nos devorar, eles tentaram nos comprar de todo jeito, eles tentaram nos destruir e quase conseguiram, mas o Senhor foi conosco e Ele foi derrubando cada um desses gigantes, porque Ele é aquele que provê de recursos e é aquele que faz com que você tenha uma ideia e Ele te leva dentro do temporal, dentro da tempestade. Ele constrói um caminho e Ele vai te dando força para que você vá conquistando essa terra, para que você vá derrubando os gigantes que nela há. Então, se você está vendo gigantes no seu segmento que parecem ser intransponíveis e que eles não deixam ninguém entrar nesse segmento porque eles querem destruir, pense que o Senhor permitiu que eles construíssem para você uma estrutura e uma condição, uma fortaleza, uma edificação para que você herdasse isso pronto e que você já não tivesse que fazer tudo do zero. Você crê nisso? Eu quero te inspirar nessa noite a você acreditar que nessa terra, nesse segmento, nesse lugar que Deus te mostrou, há gigantes para construir para você coisas gigantes que você vai herdar. E como eu falei de Abraão, eu queria voltar um pouquinho. Se eu pudesse ter aqui um feedback, eu não sei se o volume está muito alto, eu não tenho muita experiência com esse negócio de Zoom. Tá tudo bem aí, pastor? Pastora, estamos aqui recebendo chaves preciosas. O nosso chat ali no YouTube está super movimentado. Depois eu vou trazer aqui algumas participações, tá? Continua abençoando o povo aí. Tá bênção demais. Tá bom. Eu já falei quantos minutos? Vai me ajudando aí. Você pode ir entrando e noteando aí, porque senão eu esqueço. Você tem tempo ainda. Você falou só 28 minutinhos. Então, nós temos ainda uns 15 minutinhos aí para compartilhar essas chaves com as pessoas que estão conosco aqui no chat e no YouTube, tá bom? Tá bom. Eu queria compartilhar com vocês sobre a diferença entre vista e visão. Você anda por vista ou você anda por uma visão? A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas por fé. E para você ter fé, você precisa ter uma visão de Deus. Você precisa ter uma perspectiva de quem Deus é e das suas promessas para que você, então, tenha a sua fé acrescentada. Para isso, eu gostaria de falar para vocês sobre Abraão. Ele foi o pai, né, desse povo que a gente está falando, que herdaria a terra prometida. E nesse momento, aonde Deus chamou Abraão para ser o pai de uma nação, Abraão, ele era um homem rico, ele era um líder, mas a primeira coisa que Deus diz para Abraão, ele diz assim: Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele está falando sobre uma visão que ele queria dar a Abraão, mas que primeiro ele teria que sair da sua terra e da sua parentela. Eu olho para essa instrução que Deus deu a Abraão e vejo que, às vezes, a nossa parentela, a nossa própria família, os nossos parentes, o nosso meio, às vezes, ele pode nos limitar a visão. E, por isso, nós temos que deixar essa perspectiva, nós temos que olhar mais amplamente e sair desse lugar que limita a nossa visão, para que, então, nós tenhamos a perspectiva correta do que Deus quer nos mostrar como líderes. Então, a primeira saída de Abraão de um ambiente foi quando Deus disse para ele: saia
da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Era uma visão futura, ele não mostrou naquele momento, mas primeiro Abraão teria que sair daquele lugar. Era um lugar geográfico aonde Abraão teria que sair para ter uma perspectiva melhor e maior sobre a visão que Deus queria dar a ele. Então, essa é a primeira saída de Abraão. Mais à frente, em Gênesis, você lê que Deus diz a Abraão agora, Abraão, sai da tua tenda e olha para fora, olha para cima, e eu vou te dar uma visão. Agora, Abraão já estava mais próximo de ter a visão que Deus daria a ele, mas ele estava no deserto. Ele estava em uma tenda e Deus disse para Abraão, Abraão, saia da tua tenda. Deus estava dizendo, eu quero ampliar a sua visão no lugar onde você está, na tenda onde você está, você não vai conseguir enxergar e ter a visão da grandiosidade daquilo que eu quero te mostrar. Então, Abraão sai da sua tenda e Deus diz para ele agora, olha para as estrelas do céu. Tenta contar as estrelas do céu. Estamos falando sobre números, estamos falando sobre perspectiva, sobre visão. E Abraão, então, olha para as estrelas do céu e ele percebe que elas são inumeráveis. Elas não se podem contar. Então, Deus diz a Abraão, olha para baixo, olha para a areia. E aí Abraão olha e Deus diz a ele, você poderia contar a areia do mar? Ela é incontável, então, tão numerosa como a areia, tão numerosa quanto as estrelas. São os teus descendentes, é a grande nação que eu farei de você. Abraão teve que sair da sua terra e do seu meio, da sua parentela, para ter uma visão maior. E depois que ele foi, ele obedeceu aquela primeira instrução de Deus. Então, houve uma nova instrução. E essa nova instrução é que, naquele momento, Deus estava dizendo, olha, a sua descendência será grande como a areia do mar, será grande como a areia do deserto, será grande como as estrelas do céu. Naquele momento, Abraão estava em uma situação talvez impossível de crer que isso seria possível, porque ele não tinha nem filhos, ele não tinha como constituir uma nação, porque ele habitava em tendas, ele era um pastor de rebanhos, ele tinha ovelhas e gado, e como você vai constituir? O máximo que Abraão talvez pudesse fazer naquele tempo era uma aldeia, uma tribo, mas uma nação era algo impossível naquele momento. Mas Abraão creu contra as circunstâncias, ele creu porque ele teve uma visão. E essa visão que eu quero chamar você a ter sobre essa terra. Deus mostrou a areia que representa a terra e Deus mostrou o céu. E eu quero te dizer nessa noite que você tenha uma visão de cima e uma visão de baixo. Uma visão que você olha para o céu e você crê que Deus está te dando instruções lá do céu, assim na terra como no céu. E você olhe para essa terra e você valorize o lugar que Deus te deu. E creia que essa terra que Ele te colocou, que se chama Brasil, a terra de Veracruz, olha que nome profético, a terra onde tudo que se planta dá, a terra que Ele te deu para você possuir como herança, você precisa ter uma visão apaixonada sobre essa terra. Você precisa crer que Ele te colocou em um Brasil, em uma nação gigante, porque Ele quer que você tenha conquistas gigantes. Então eu quero te convidar a você conhecer a sua terra, ainda que hoje você tenha que fazer isso através de mapas, do Google Earth, ainda que hoje você tenha que talvez dar uma volta de carro, fazer uma viagem sobre a sua região, conheça a sua terra, olhe para ela com uma perspectiva diferente. Lembre-se de Gênesis 1:26. Deus te colocou sobre essa terra para que você a domine, para que você frutifique, para que você se multiplique sobre essa terra. Então amplie a sua visão, pelo menos enxergue o Brasil agora que nós estamos impossibilitados de viajar e que você provavelmente parou de sonhar de ir para Disney. Pensa no Brasil, essa é a terra onde Deus te colocou. Queira conhecer esse Brasil, olha, ele é gigante.
Eu estou te falando do estado de Mato Grosso. Aqui tudo é superlativo. Aqui eu moro em Sorriso, é a cidade, é o município que mais produz soja no mundo. Esse é o estado onde a agricultura tem o maior poder no Brasil. Nós somos os maiores produtores de grãos do mundo, de soja, de algodão. Somos o maior produtor de rebanho de gado. Então, venha para o Mato Grosso, você é bem-vindo aqui. Espie a nossa terra, espie o Pará, espie o Amazonas, espie, conheça a sua terra. Eu não sei, você é nordestino, você é do sul do Brasil, você é do centro-oeste, você é do sudeste. Conheça a sua terra, sabe? Olhe peça para Deus te dar uma instrução. Outro dia eu estava lendo um livro, o livro do Bispo, as cartas às igrejas do século XXI, e eu tive uma visão profética sobre o meu nome, e eu estou compartilhando contigo em primeira mão aqui. Quando o bispo estava falando sobre Eliaquim e Sebna, que Deus tiraria as chaves do tesouro das mãos de Sebna, porque ele foi infiel, e ele colocaria nas mãos de Eliaquim, e ele faz um paralelo entre os Estados Unidos e o Brasil, e ele crê, e eu também creio que Eliaquim é o Brasil, a quem o Senhor está dando as chaves do tesouro. Então, eu vi ali naquela leitura, eu vi o meu nome é Eliane, e eu vi Elia, que significa da origem do Altíssimo, e N-E, eu vi claramente como se fosse uma bússola apontando para o Nordeste, e eu disse, Deus, que direção é essa? É Nordeste do Estado? É Nordeste do Brasil? Ou é o Nordeste de qualquer região que o Senhor quer nos colocar como líderes, como herdeiros dessa terra? Nós estamos procurando uma terra, e isso é literalmente, nós queremos adquirir uma terra, nós queremos nos multiplicar sobre a terra e queremos fazer a terra produtiva, dominar a terra, porque o Senhor nos colocou sobre essa terra e nós não precisamos ter medo, sabe? Aqui nós também temos gigantes na agricultura, são os maiores do mundo, mas nós não temos medo, porque o Senhor tem nos ampliado a visão, e eu quero te chamar também a olhar essa terra, a olhar o Brasil, a olhar a sua região e crer que o Senhor está te falando, Ele está te chamando a você olhar essa terra sob uma nova ótica, uma nova visão, sobre a perspectiva do céu, de como você vai fazer essa terra produtiva, de como você vai gerar empregos, de como você vai industrializar a sua região, de como você vai ampliar o comércio da sua cidade, da sua região. Não importa se há gigantes habitando ali, dominando o segmento que você tem tido insights e sonhos. Esses gigantes estão produzindo cachos de uvas gigantes. Sabe o que quer dizer isso também? Alegria, farta para você. A uva fala sobre alegria, o vinho vai fazer com que você se alegre sobre as conquistas da herança que esses gigantes estão produzindo para você. É apenas uma questão de fé, de visão, de perspectiva e de expectativa, que não é sobre a nossa força, mas é sobre a força do Deus que nos enviou e nos chamou para conquistar essa terra. Portanto, eu quero te dar um chacoalhão, você, homem e mulher, empreendedor, líder, príncipe, que Deus te levantou para estabelecer um negócio. Enxergue o mercado interno desse Brasil, enxergue que nós temos uma população de 217 milhões de habitantes que podem ser seu cliente, aonde você pode derramar a sua solução do seu negócio, aonde você pode auxiliar com ideias, com rede, com network. Creia que Deus te levantou, não importa o quão pequeno você se sinta, não importa o quão insignificante você pareça ser hoje no seu segmento, mas o Senhor fez com que um povo que habitava em tendas, ele fosse instruído e treinado no Egito para voltar e receber como herança uma terra completa, fortificada, cheia de romãs, de uvas, de minérios, de cidades construídas e fortificadas, cheio de organizações já prontas, porque eles sabiam como gerir, sabe? Talvez você tenha sido instruído e você tem sofrido no seu negócio, você tem tido lições muito dolorosas, mas há um propósito em você aprender, às vezes, de forma dolorosa, porque o Senhor quer te levar, Ele está te forjando para você receber estruturas prontas, para você herdar grandes fortificações, grandes cidades
urbanísticas já prontas para você colocar o seu sistema, o seu software, a sua ideia, o seu negócio, o seu comércio, o seu e-commerce. Eu não sei se a sua terra é virtual ou se a sua terra é literalmente orgânica, mas o Senhor está te instruindo, Ele está também te dando uma visão, Ele está te dizendo, olha, eia, subamos e conquistemos essa terra. Não é sobre você, mas é sobre o Deus que te chamou, é sobre o Deus que te enviou, e quando Ele aponta, Ele paga a conta. Não tenha medo, seja forte e corajoso, conforme Deus disse para Josué. Tenha coragem, tenha bom ânimo, você vai vencer todas essas aflições, você vai vencer todos os percalços, você vai vencer todos os inimigos que se levantarem contra você, porque Deus é contigo. Não há nada que possa se opor ao que Ele determinou como seu propósito para você conquistar. Não, em momento nenhum, mesmo que o medo venha à sua mente, mesmo que você tenha visto o inimigo de uma forma aterrorizante, não deixa que isso se traduza em palavras para que a sua família ou para que as pessoas que seguem você sejam aterrorizadas com as suas palavras. Mas olha, leve esse medo diante de Deus, leve esse temor e diga, Senhor, eu quero, como Josué e Caleb, eu quero ver conforme a perspectiva do céu, eu quero ter a visão do céu, como Abraão, eu quero ter a visão perfeita do ano de 2020, esse ano profético. Eu quero que o Senhor me mostre a expectativa e a perspectiva do seu propósito, porque contigo nós saltaremos muralhas, contigo nós destruiremos os gigantes, contigo não há nada que possa se opor. O Senhor é conosco, e quem será contra nós? Amém? Quantos minutos, pastor Tiago? Pastora Anne, pelo ânimo do povo aqui, o povo quer te escutar até amanhã de manhã, viu? O povo está enviado aqui no chat. Não, tá incrível a palavra, tá incrível. Eu quero fazer um recorte de algo que você falou aí, né? Nesse cenário onde aqueles espias foram olhar a terra da promessa, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma direção do líder deles, Moisés, e alguns deles voltaram com essa visão distorcida da terra. Eu lembrei de um livro da Beni Johnson, que ela fala exatamente sobre isso, né? Que você não estará apto para possuir ou para colher frutos de uma terra que você difama. Veja a importância que há em nós termos um olhar, um bom olhar da terra que Deus está nos dando, né, pastora? Isso é muito precioso. E a senhora exaltou tanto, falou tanto conosco sobre a importância de amarmos o nosso país, amarmos aquilo que Deus nos entregou. E eu vejo que essa terra pode ser uma empresa, né? Essa terra pode ser, por exemplo, um negócio, uma ideia que Deus nos entregou, nos deu, e nós precisamos ter a visão clara daquilo que Deus está nos entregando, está nos dando para cuidar. É isso mesmo, né, pastora? É isso mesmo, muito legal essa ideia da Beni que você trouxe. Não tem como a gente possuir aquilo que a gente despreza, ou o que a gente menospreza, ou o que a gente difama. Nós precisamos entender o propósito. Há um propósito para nós estarmos aqui no Brasil. Talvez, por exemplo, eu tenho uma ascendência portuguesa e italiana. Talvez, se os meus antepassados não tivessem vindo de lá, talvez eu nascesse na Itália, mas Deus me trouxe para cá. E Ele me trouxe com um propósito. Ele te trouxe para cá também, porque ele tinha um propósito para que você fosse um brasileiro, e o Brasil é tão grande, e o Brasil é tão abençoado, e ele tem um potencial tão grande, e colocou você que tem um potencial tão grande também, com o propósito de juntar a terra, com o propósito grande que há dentro de você, para que você multiplique, para que você frutifique, para que você também dê a glória para Deus, para que você aponte para o céu, e você entenda que não é sobre você, mas são sobre outras pessoas, é sobre o reino de Deus querendo se expandir. E quando você entende que você tem alguém que te enviou, que você foi chamado com um propósito, e você valoriza o lugar que Deus te deu para frutificar, então você vai multiplicar. É como quando Jesus também, ele fala sobre aquela parábola dos talentos, né? Ele diz,
O Senhor da terra, ele chamou os seus servos e a um ele deu 1 talento, a outro 2, a outro 5 talentos. Então, aquele era o dono da terra. Ele era o dono da terra, ele chamou os seus servos e deu recursos para eles multiplicarem aqueles talentos sobre a terra que era daquele senhor. E ele disse, eu vou, e depois eu vou voltar e eu vou pedir contas desses talentos que eu dei para vocês, para trabalharem na terra que também é minha. Você entende? Deus te colocou sobre uma terra e ele te deu recursos, habilidades, dons e talentos para você multiplicar nessa terra onde ele te colocou. Então, como você vai fazer isso sobre essa terra onde ele te colocou? Você vai aproveitar a terra para enterrar esse talento porque você tem medo dos gigantes que possam tomar esse seu recurso, esse seu talento? Ou você vai arriscar esse talento e vai multiplicar e você vai apresentar ao dono da terra, quando ele voltar, os frutos, a colheita, o resultado dos talentos que ele te entregou para você granjear na terra que é dele? Uau, quantas chaves, quantas chaves. As pessoas estão participando freneticamente aqui no chat, agradecendo a Deus pela sua vida, pastora Anne. Olha só que comentários legais, ó. Aqui a Cláudia Tavares dizendo assim, meu Deus, que palavra poderosa, fala comigo, Senhor, Deus abençoe, pastora Anne. O Ricardo Bevilacqua dizendo, visão do céu, instrução, ânimo, coragem, o Senhor é convosco. E a Silvana Mota dizendo, Deus Pai paga a conta, Ele supre outra vez nos meus ouvidos, Ele sopra outra vez nos meus ouvidos. Que coisa linda, as pessoas estão recebendo muito daquilo que você está entregando hoje, pastora. E eu queria aqui fazer o registro de uma participação também que eu achei bem interessante, do Rogério Sabo, e ele falou o seguinte, ó, sim, falando acerca daquilo que a senhora compartilhou, mas temos que fazer nossa parte, estudar, especializar, capacitar, investir em conhecimento, treinar, aplicar, ser ousado. Ele está falando aqui sobre a necessidade que nós temos de nos reinventar, de buscar também o conhecimento, né? Assim como o profeta Oséias falou, conheçamos e prossigamos em conhecer, buscar novas estratégias. Eu penso que esse tempo, pastora Anne, é um tempo que nós precisamos sim ter estratégias diferentes, ideias novas, né? Nos reinventar como homens de negócio, nos reinventar como empreendedores, olhar para o mercado. A senhora falou um dado importante, né? Somos 217 milhões de potenciais clientes ávidos por consumir, né? Eu estava ouvindo outro dia um especialista em retenção de clientes dizendo que a riqueza do mundo ela continua existindo, os clientes continuam com demandas. O capital é o mesmo. Exatamente, nós temos que entender agora por onde o fluxo do rio está passando, né? O rio se deslocou talvez de lugar e nós temos que entender para onde ele foi, qual que é essa nova dinâmica do mercado. Eu penso que é mais ou menos por aí, né, pastora? Olha, eu estou muito empolgada, pastor, porque tem alguns segmentos que eu fico olhando e eu acho que cada um tem as suas perspectivas, né? Eu sempre fui uma apaixonada por verticalização da economia, e então eu ficava pensando assim, poxa vida, nós temos 217 milhões de habitantes, mas a nossa população bovina é maior do que a população humana. E aonde vai todo o couro, né? Já que a carne, a gente sabe, ela é consumida, exportada, mas esse gado ele tem couro, e o couro é algo tão precioso, né? E cadê a nossa indústria de couro? Cadê a nossa indústria calçadista? Cadê a nossa indústria de acessórios, de roupas, de tudo aquilo que dá para se fazer de couro? E aí eu comecei... É um mercado muito velado, muito fechado, me parece que bem monopolizado, mas eu comecei a especular e a me inteirar sobre isso e conversei com um profissional de um grande cortume que está na Bahia, e ele me disse, olha, aconteceu algo... fruto da pandemia, que nós exportávamos 92% do couro, do couro produzido, nós mandávamos para fora do país, e agora nós precisamos nos reinventar e colocar esse produto no mercado interno. E olha quanta oportunidade nós temos aí, porque a nossa indústria foi sucateada, digamos assim, falando só sobre esse segmento, porque o nosso país foi invadido, nós deixamos isso acontecer,
na medida que nós aceitamos consumir muitas porcarias, né? Tênis chinês, não sei o que, essas coisas que nós somos invadidos por produtos baratos e de baixíssima qualidade. Então, a nossa indústria ela foi morrendo. E agora, o que acontece? Nós temos uma grande oportunidade. Quem aí talvez é ligado à indústria calçadista, ou quem sabe tenha esse sonho, essa habilidade, nós temos, pela primeira vez na história, talvez, um tanto de matéria-prima barata aqui no Brasil, que você pode eventualmente começar um negócio. Eu, particularmente, tenho alergia a calçados que não sejam de couro e tenho uma super dificuldade para comprar os meus sapatos, porque a gente acabou não tendo mais opções no mercado brasileiro de produtos de couro. Tantas outras coisas, a ourivesaria, também outra indústria que acabou se desmantelando no Brasil. Nós tínhamos os melhores lapidadores do mundo, de repente eles foram embora, esse conhecimento aparentemente se perdeu, mas hoje nós temos a oportunidade de voltar e de olhar para o nosso país como um mercado gigante, que a gente, sabe, tem países como Israel que ele já tem que nascer pensando globalmente. Nós precisamos entender que nós temos que conquistar nosso mercado interno primeiro, sabe? A gente não tem nada errado em ser global e vender para o mundo inteiro, isso é ótimo, mas nós temos um mercado gigante interno que hoje nós não conseguimos suprir com a nossa indústria, o nosso comércio, porque a gente se deixou levar por ideias que não eram nossas. A gente se deixou desindustrializar, a gente se deixou perder no meio do caminho, mas hoje o mundo ele se tornou nacional de novo. O mundo não é mais um mundo global. Hoje os Estados Unidos fechou, né, as fronteiras para o Brasil, e a gente não pode mais nem ir passear para lá se a gente quiser. Então, sabe, vamos conhecer o Brasil, vamos estimular o nosso turismo. Daqui a pouco vão abrir, aos poucos eles já estão abrindo pousadas, hotéis. Faça uma viagem, você não precisa fazer uma viagem cara, talvez se você hoje está pensando no seu caixa, mas dê uma volta de carro na sua região, olhe a terra, faça perguntas. Como Moisés disse para os líderes, vão lá e vejam, peguem um fruto da terra, vejam se essa terra é produtiva, vejam se essa terra tem vales, montanhas, se ela é habitada por aldeias ou por cidades. Como é essa terra que o Senhor está falando com você hoje? Faça uma viagem, conheça essa terra, ou dê uma volta, quiçá no seu bairro, na sua região. Brasília aí é muito grande, né? Talvez você não conheça Brasília direito. Dê uma volta no DF e veja as oportunidades que tem aí no seu lugar, e você vai ver que a sua visão vai ser ampliada. Você vai voltar dessa incursão com uma nova expectativa, com uma nova perspectiva do que você pode fazer no seu negócio. Uau, que incrível, pastora Anne. Eu estou muito animado com esse novo tempo. Apesar de todo o desafio, eu estou crendo naquilo que Deus está nos entregando, nas chaves que estamos recebendo dos céus, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus nos chamou para esse tempo, nos chamou para essa hora. E como você mesmo compartilhou conosco agora, nós estamos diante de gigantes oportunidades aqui no mercado interno brasileiro. Eu acredito nisso mesmo. E nós vamos levantar, vamos descobrir novos unicórnios, vamos descobrir novas tecnologias, nós vamos aquecer o mercado e nós vamos terminar o ano com uma outra perspectiva, né? O Bispo JB tem falado muito sobre isso, que nós vamos chegar no final do ano, vamos olhar para trás e vamos dar risada de tudo que aconteceu, e vamos ver como Deus nos fez crescer nesses últimos 6 meses do ano. Eu creio muito nisso. E essa mentoria aqui, pastora Anne, o encontro de hoje, às segundas-feiras, é uma mentoria espiritual. Você entregou chaves espirituais para esses empresários e eu queria que nós terminássemos esse momento com você liberando aí uma palavra profética, você orando por eles, liberando eles para esse novo tempo, no nome de Jesus. Amém. Eu quero
encerrar, então, esse tempo tão precioso que a gente teve juntos. Obrigada pela confiança, pela coragem, né, de vocês me convidarem para compartilhar. Talvez vocês estavam esperando o bispo vir aqui hoje, dar essa mentoria, e ele é um homem de muita coragem, você também, pastor Tiago. Então, eu tenho certeza que vocês têm uma visão sobre mim maior do que a que eu mesmo tenho, e que o Senhor Jesus nos abençoe e também amplie a nossa visão. Eu quero ter uma visão maior, eu quero ter uma visão melhor, eu quero ter mais coragem e ousadia para realmente conquistar aquilo que Deus nos chamou para ser, né? E assim como eu quero que você entenda que se você está aqui hoje, se você está ouvindo esse momento, esse tempo, é porque realmente Deus te chamou aqui para você ouvir essas coisas, para você ver sobre um ângulo maior, sobre você subir para um lugar mais alto e entender que realmente Deus te chamou para essa nação. Deus te colocou no Brasil para que você representasse uma solução nacional, que você veja os gigantes como pão. Como Josué disse, olha, Caleb falou, não sei se Josué ou Caleb, nós os comeremos como se come pão. Olhe para esses gigantes e pense que eles são o seu pão, eles são o seu alimento, eles são o seu combustível para você dar e para você multiplicar sobre essa terra onde ele colocou você. Então, eu quero que você, aonde você está, você, num sinal de rendição, num sinal de que você crê que Deus está realmente falando contigo, dê um sinal aí, levante a sua mão, faça um sinal de vitória. Eu quero abençoar você, eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que o Senhor está levando você a conquistar algo muito maior e Ele permitiu que você passasse por esse tempo onde você pudesse ter uma expectativa e uma perspectiva diferente. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem está do outro lado dessa tela assistindo e eu não conheço as necessidades, os sonhos, eu não conheço praticamente nada sobre as pessoas que estão do outro lado, mas tu passas o teu olhar sobre a terra. E o Senhor está procurando por aqueles que te servem, adoradores, aqueles que prestam um serviço em verdade, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração, com a nossa mente e com o nosso espírito e o nosso corpo prontos para receber, Senhor, uma dose maior de coragem e ousadia, para nós termos a nossa visão ampliada e alinhada, Senhor, conforme o propósito que o Senhor estabeleceu para que nós cumpríssemos aqui nessa terra. Senhor, nós amamos o nosso Brasil, nós amamos a nossa terra. Nós cremos, Senhor, que o Brasil será levantado como louvor entre as nações. E é por isso que o Senhor está preparando os líderes, o Senhor está levantando pessoas, pais, que vão fazer com que essa nação, Senhor, seja próspera e abundante, aonde tudo o que se planta dá. Essa é uma terra de bons ares, aonde o teu Espírito tem liberdade para passear nessa terra e encher, Senhor, essa terra da tua glória. Essa é a terra, Senhor, da Vera Cruz. Essa é a terra Brasília, que o Senhor nos colocou para dominar, para frutificar e para multiplicar. Então, hoje, Senhor, eu declaro sobre os teus filhos que eles terão, Senhor, a coragem, a ousadia e a visão alinhada conforme aquilo que o Senhor estabeleceu no céu. E que assim seja, Senhor, na terra como no céu. Assim seja no DF como no céu, em Mato Grosso como no céu, no Nordeste como no céu, no Sul como no céu, no Centro-Oeste como no céu, no Norte como no céu. Toda a terra do Brasil será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa terra é amada, é abençoada, e o Senhor abençoou os teus filhos para possuir e para multiplicar e frutificar sobre a terra que o Senhor colocou para eles habitarem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha aí, que lindo, que palavras incríveis. Que Deus continue te abençoando e te usando de uma maneira incrível, pastora Anne. Obrigado por ser esse luzeiro no Monte dos Negócios. Obrigado por ser essa referência para nós, empreendedores, empresários. Que Deus continue te dando inspiração,
que você continue sendo essa coluna em nome de Jesus. Um abraço do meu amigo, pastor Sidney, um abraço em toda a família. Você que esteve conosco aqui na transmissão, queremos agradecer demais a sua participação, que Deus abençoe. Essa transmissão vai ficar salva, depois você pode voltar, tomar nota de todas as chaves que foram entregues aqui, anota tudo, grava, coloque em prática, porque coisas preciosas lhe foram entregues. E nós nos vemos, então, na mentoria de negócios na próxima sexta-feira, no mesmo horário, nesse canal. Você vai receber um e-mail com link de acesso. Você percebeu que esse link é privado, ele não está compartilhado, público. Quem entra agora no canal da CN não percebe que nós estamos ao vivo, porque é um link para quem se inscreveu na mentoria. Então, você é privilegiado por estar conosco aqui nesse tempo. Então, sexta-feira, olha só que incrível, vai estar conosco aqui o Johan, que é um mentor do Sebrae, vai estar falando sobre o tema Remodele o seu negócio. Será incrível, você não pode ficar de fora desse tempo extraordinário. Sexta-feira, então, próxima, a partir das 21 horas, estaremos juntos. Um forte abraço para você, pastor Anne, mais uma vez, obrigado. Uau, obrigada por compartilharem o seu tempo comigo e me ouvirem. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso e não vamos perder as próximas, de jeito nenhum. Amém, Obrigada pastor. pela sua Forte abraço. Tchau, tchau.